Bom dia a todos. Espero conseguir falar com a mesma eloquência de quem me precedeu aqui. Não vai ser fácil, mas vou começar por me apresentar. O meu nome é Frederico Pérez da Silva. Eu tenho um background em gestão de marketing e em Cape Town, quando voltei para o meu país, sou moçambicano, o meu primeiro projeto, acredito que, e a minha integração no mercado laboral, acredito que todos aqui, ou pelo menos a maioria, conhecem, que é chamado Chopela. Chopela foi de facto o meu primeiro sonho. Era um projeto do Eric Charas, de um grupo que detinha também o jornal A Verdade, e em que eu tive um início de carreira muito atípico, porque, embora fosse praticamente um estágio, acabei por ter muita autonomia, conhecer decisores de grandes empresas, como a MCL, como a DDB, e foi um projeto que acabou por dar origem ao que hoje é o nome comum de um meio de transporte. Bom, resumidamente, mais tarde na minha carreira, nos últimos 2 anos, eu fui Country Manager da LG Electronics, aqui em Moçambique. Percebi que não estava muito alinhado com o setor corporativo. Era uma pessoa que tinha muita criatividade e queria poder ser dono das minhas ideias. E, na altura, fiquei acionista de uma agência de design que expandiu de Portugal para cá, numa altura em que Portugal estava numa crise económica. E não precisei de muito tempo também para perceber que eu tinha vontade, tinha ambição de fazer crescer a empresa aqui, mas que para o meu sócio, na altura, isto era um projeto paralelo e acabei vendendo a minha agência de design, e foi então que me tornei cofundador da empresa, onde estive durante 8 anos e que se calhar faz sentido falar neste contexto. Esta empresa criou uma startup pioneira em Moçambique, o emprego.co.mz, que se tornou mais tarde o maior portal de emprego em Moçambique, e expandimos também para Angola e para a Grécia. Também não era comum ver empresas lideradas por jovens a expandir para além do nosso território nacional. E foi sem dúvida algo que foi enriquecedor para mim. Mas ser pioneiro nunca é fácil, porque percebemos que estamos a fazer as coisas de forma isolada e, portanto, não havia uma cultura de startups. Eu não sei se todos aqui reconhecem este termo, mas startups são basicamente ideias ou microempresas que tenham o potencial de se replicar e de se escalar com alguma facilidade e normalmente acompanhadas de uma injeção de capital. Portanto, tem vários estágios de investimento. E o que acontecia era que, em Moçambique, nós não tínhamos os investidores em tecnologia, os potenciais clientes não viam credibilidade numa empresa que não tinha o tal histórico de 10 anos no mercado, e foi, sem dúvida, um grande desafio para nós. Para não trabalharmos de forma isolada, fomos também impulsionadores do ecossistema de startups, trouxemos algumas iniciativas de fora, levámos startups locais para a Suíça para competirem por $500 000. Fizemos isso durante 3 anos, portanto, levámos 3 startups de Moçambique para a Suíça. E passado algum tempo em que o emprego já se tinha tornado o standard a nível do recrutamento local, nós entendemos que e talvez tivéssemos sido ingênuos numa primeira fase, tínhamos um objetivo muito nobre de democratizar a informação no mercado laboral moçambicano, e entendemos então que a nossa economia era informal, tínhamos uma economia informal muito esmagadora, e que um projeto online iria apenas dar oportunidades àqueles que tivessem internet e que estivessem no mercado formal, não é? Portanto, no emprego formal. Na altura existiam 700 mil empregos formais para uma força laboral de 12 milhões de pessoas. E foi nessa altura que criámos uma plataforma chamada Biscat, que unia carpinteiros, serralheiros, eletricistas, portanto, que trabalhassem numa lógica de freelance, não é? A pessoas de classe média e média alta que precisassem deste tipo de serviço e que não soubessem encontrá-los com alguma credibilidade e alguma fiabilidade. Bom, passados 8 anos eu vendi a minha empresa,
creio que seja o primeiro cofundador a vender a sua empresa aqui em Moçambique, isto claramente porque o nosso ecossistema de startups ainda é muito verde, e passei a ser cofundador da empresa que vos vou apresentar hoje e que vos vou também dar um contexto de como é que ela nasce. Esta empresa chama-se Appload, foi fundada pela minha mulher, que é a minha chefe dentro e fora de casa, é a CEO da empresa, e a empresa responde aqui a uma problemática muito simples. Eu não sei por onde é que eu devo apontar o clicker. Para aqui? Ok, não parece estar a funcionar, mas temos sempre alternativas. Como empreendedor tem que ser um constante desenrasca. Bom, 6 vezes mais. O que é que isto significa? Nós apercebemos que custa 6 vezes mais transportar o transporte por quilómetro em Moçambique do que custa na Europa. Portanto, estamos a falar de duas realidades completamente distintas, estamos a falar de um mercado emergente e do mundo desenvolvido, e aqui em Moçambique custa 6 vezes mais transportar algo do que custa na Europa. Isto, sem dúvida, que deve preocupar todos os aqui presentes e não só. Porquê que custa 6 vezes mais? Nós temos uma situação recorrente por falta de informação que leva à falta de garantia de carga de retorno. O que é que isto significa? Que se eu quero transportar algo de A para B, vamos dizer de Maputo para Nampula, o transportador não tem garantia que exista uma carga de retorno e por isso tem que imputar este custo ao seu cliente. Eu vou pagar 2 vezes mais do que eu deveria de pagar em circunstâncias normais. Novamente, por falta de informação, por vezes não temos soluções atempadas de transporte. Isto é um grande problema, por exemplo, no setor agrícola, quando existem produtos perecíveis e que podem expirar se não conseguirmos esta solução. E muitas das vezes os clientes recorrem ao transporte informal. O grande problema aqui é uma falta de credibilidade e muitas das vezes chegam até a perder a sua carga. Portanto, isto pode ter um custo enorme para quem usa os transportes a nível local. E um terceiro problema, que deve ser do conhecimento também de todos, tem a ver com a intermediação. A intermediação não é por si só um problema, mas é um problema quando esta intermediação não acrescenta valor. E a intermediação na logística chega a custar 40% de todo o transporte. Portanto, isto, de um modo geral, é um problema que tem pura e simplesmente a ver com acesso à informação. E qual é a solução, qual é a oportunidade que existe neste mercado? Eu não sei se têm noção, mas Moçambique está posicionado no continente africano e nesta região especificamente como um verdadeiro hub logístico. Okay? Moçambique faz a ponte entre os mercados globais e os nossos países vizinhos que não têm zona portuária. Portanto, há uma oportunidade gigante a explorar-se e estas ineficiências que eu acabei de dizer são o que nos impede de desbloquear este potencial. A solução é simples. É uma plataforma que agregue todos os transportadores, okay? Não só a nível de Moçambique, mas da região, esta é a ambição, e que faça a ponte entre clientes que querem transportar carga dentro do país e para e de países vizinhos, com os demais transportadores, sejam eles pequenos, médios ou grandes. Como é que o aplicativo funciona? Funciona de uma forma muito simples. Os clientes registram-se na plataforma, têm um processo de validação do nosso lado para garantirmos que a documentação é válida e que este cliente, de facto, está a apresentar uma informação fidedigna. Após registarem-se na plataforma, quando querem fazer um pedido de transporte de carga, têm que discriminar a origem, o destino, a carga em si, o volume, o peso, o tipo de carga, se deve ser refrigerada, se não deve ser refrigerada e, na verdade, este é um processo mais simples de efetuar do que de explicar. Se calhar eu a explicar vou demorar mais do que no aplicativo alguém teria de fazer um pedido. Portanto, por fim, também podem assegurar a carga. Nós temos uma parceria com uma seguradora e o cliente pode também optar por discriminar o valor da carga para assegurá-la. Uma vez que este pedido é publicado, os transportadores são notificados desta necessidade e podem responder com um orçamento. Okay? A partir do momento que respondem, então, agenda-se o carregamento da carga, posteriormente faz-se o transporte, o cliente pode monitorar o transporte até ao destino,
E, por fim, avaliar os serviços e trazer uma melhor reputação ou não para este transportador e criar, sem sombra de dúvida, um ambiente de negócio mais transparente. Nós já estamos a operar há cerca de 2 anos e durante estes 2 anos conseguimos registar mais de 250 transportadores na plataforma, algo que nos faz olhar para um universo de mais de 3.000 caminhões e que possivelmente faz de nós a maior empresa de transportes na região da SADC sem ter um único caminhão. Por outro lado, já tivemos mais de 170 clientes a registarem-se na plataforma, dos quais 80 já fizeram pedidos e cerca de 30 com os quais trabalhamos regularmente. Portanto, este foi o nosso histórico até agora. O que eu queria que vocês pensassem um pouco, e eu sei que aqui o tópico é emprego, é qual é o número de possibilidades que isto nos traz e o impacto que isto tem. Existe um impacto ecológico, sem dúvida. Temos a capacidade de começar a reduzir, em escala, obviamente, começar a reduzir as emissões de dióxido de carbono. Temos um impacto a nível de empregabilidade na medida em que começamos a trazer uma plataforma mais democrática para os pequenos e médios transportadores. Portanto, neste preciso momento, temos em mãos uma oportunidade de 1.500 toneladas por semana. O que seria habitual, este tipo de contrato ser canalizado para os grandes transportadores no país, e hoje conseguimos ter pequenos e médios transportadores não só a terem acesso a esta informação, mas a poderem também concorrer, não é, a estas mesmas oportunidades, não tendo que abraçar toda a carga. Portanto, podem dizer que nós temos 4 caminhões disponíveis e só conseguimos fazer, portanto, 120 toneladas. O que eu acho que é interessante aqui é que, por norma, os pequenos e médios transportadores veem a oportunidade noutro prisma e têm preços muito mais competitivos. Então, começa-se a estabelecer um ambiente também de maior concorrência entre os diferentes transportadores. Os pequenos e médios transportadores podem ter tendência a crescer e, ao crescerem, obviamente, que vão empregar cada vez mais pessoas nas regiões onde estão. Portanto, eu acho que há aqui um impacto gigante. Por outro lado, os clientes também são extremamente importantes. Quando nós olhamos para os pequenos produtores agrícolas, onde a logística é um dos maiores calcanhares daqueles, conseguimos perceber que, ao reduzir o custo de transporte, conseguimos dinamizar este setor e dar também maior capacidade aos agricultores, como exemplo. Bom, era isto que vos vinha apresentar e obrigado pela vossa atenção. Licença. Obrigada, Frederico, foi interessante e esta apresentação fez-me lembrar a minha monografia. Eu sou geógrafa de licenciatura e o meu trabalho foi sobre o papel de Moçambique nos transportes como intermediário, então foi muito bom, obrigada. Vamos seguir. Quero convidar agora Rodrigues Fazenda, coordenador em Moçambique do Fórum de Economia e Gestão da Lusofonia, concurso Bolsa de Ideias Inovadoras. Não sei se está aqui. Não sei, vamos perguntar. Então já está aqui. É só procurar. Já está aqui. Qual deles é que é? Qual é o seu? Este? Não é esse. Não? Não. Não. Ok, um segundo só. Deixa eu ver qual é que é. Como é que se chama? Bolsa, tenho este empreendedorismo, workshop, programas e este. Não. Não tenho outro. Está no seu palco. Está aqui do seu flash? O apontador tenho aqui. Veja lá qual é que está, onde é que está o documento. Esse é mapeamento. Este não é, certo? Este Como é que se chama o seu documento? Bolsa de Ideias. Não tem no e-mail ou algo parecido? Pode mandar-me por e-mail agora? Consegue pelo telefone? Eu posso baixar a ver se consigo. Sim, pode baixar também. Com certeza.
tinha-me garantido que ia gastar. Um pequeno problema técnico, Para fazer o load, vamos ver já. mas vamos resolver. Alguém já tinha feito uma login aqui, deixa-me só sair. Ok, pode pôr a sua conta. Vai entrar no Gmail para baixar. Desculpa, o mouse não está. Tá. Ok. Você já? Pode mandar para mim por e-mail? Ok, eu vou fazer isso. Vou cancelar aqui o seu. Mas posso ir falando. Desculpa, o meu é este. Posso ir Pode até guardar o seu, porque nós temos um aqui. falando. Tá bem? E que posso mover os slides a partir dali. Sim, pode ir usando este micro para falar enquanto eu resolvo isto. Posso ir falando aqui também. Tem aqui os slides. São os seus slides esses? Sim, sim. Quer ficar com isso, por enquanto? Não, ele já vai. Já abriu? Penso que já vai. E eu sou Rodrigues Fazenda e muito obrigado a todos. E estou aqui para apresentar, como viram ali, a Bolsa de Ideias. Enquanto estamos aqui a resolver um pequenino problema técnico, eu diria que o nosso lado tem mais interesse com a investigação científica em Moçambique. Então, nós começamos na altura por criar o programa 3.600 segundos, Ciência e Tecnologia, e que todos vocês têm assistido aos sábados na TVM, pontualmente 11 horas e 15 horas na TVM Internacional, todos os sábados. Temos o 3.600 segundos. Para a próxima semana vamos falar da terapia da fala e vamos divulgar uma investigação sobre a terapia da fala, em que muitas pessoas vão poder perceber quais são os vários problemas que intervêm para que alguém tenha ou não dificuldades de poder falar. Desde AVC, problema dos músculos, dos dentes, da língua e várias outras coisas. Então, num outro momento, mais para frente, numa conversa com estudantes de doutoramento da Universidade de São Tomás, precisavam eles participar em seminários internacionais para poder apresentar no doutoramento, e que o país estava afetado pela Covid, praticamente não havia movimento para participar nas tais conferências internacionais. Ao colocar esse assunto, entendemos que era melhor fazermos a conferência internacional. Falamos entre nós, os vários dirigentes das instituições de ensino superior moçambicanas. Eu sou diretor-geral do ISFIC, Instituto Superior de Formação, Investigação e Ciência, faz fronteira com a Universidade Católica aqui no Alto Maé, ao lado do Mercado Estrela Vermelha. Então, falamos com vários outros diretores dos institutos superiores e universidades, reitor da Quimpa Vita em Angola, metodista de Angola, portucalense em Portugal, Mindelo em Cabo Verde, dentre outros. Concordamos que podíamos começar a fazer workshops assim de tempos em tempos, e isso está marcado para cada 6 meses. E nós temos feito simpósios, e esses simpósios têm uma duração de 3 dias, com um conjunto de conferências, 8 horas por dia. Terminamos no mês de maio, sempre fazemos na terceira semana de maio ou terceira semana de novembro.
terminamos no Mindelo um simpósio e vamos fazer o próximo em Santarém, entre 15 a 17 de novembro, mais um dia, o dia 18 de novembro, será dia dedicado a turismo pedagógico, né? Que é um outro conceito que o grupo criou, que é um conceito interessante. Nisto, os membros, como vocês veem ali, algumas das instituições, algumas, não são todas, algumas das instituições que começaram com a ideia foi a Unikiv em Angola, Universidade de Quimpa Vita de Angola, depois disso a Mindelo e Santiago em Cabo Verde, Politécnico de Santarém e Évora em Portugal, e essas moçambicanas. ISFIC, que é a instituição de onde eu venho, eu sou diretor-geral, o ISCAMI, o Instituto Superior Mutassa, Politécnico de Gaza, IGECOF, Guaza Mutino, Programa 3.600 Segundos da TVM, a Associação Fórum de Investigadores de Moçambique, Escola Superior de Ciências Náuticas, a UDEM, dentre outras instituições. São muitas. É uma porrada de instituições. E que essas mesmas instituições pensaram em criar bolsa de ideias, porque entendeu-se que a escola normalmente tem estado a fazer aquilo que o ex-presidente do Uruguai dizia, o Pepe Mujica, que a escola existe para ensinar equação quadrática, reação redox, e não para ensinar a dizer bom dia, boa tarde, arrumar a cama e o resto. Então, a escola geralmente faz isso. Só que temos outro problema, é que há um conjunto de talentos escondido dentro das pessoas, dos nossos estudantes de ensino superior, que não estão a ser exteriorizados. Eles estão acumulados com ideias e essas ideias não estão a sair nem são usadas. E até há situações em que as pessoas têm ideia de algo que não está ligado à sua área de formação. Então, nós começamos por uma pequenina, aparentemente brincadeira, por meio de um concurso Poliempreende dos Politécnicos de Portugal. Fomos convidados para fazer parte e que, logicamente, tínhamos que ter concorrentes. Houve uma estudante do curso de Direito do Instituto Superior Mutassa que terá proposto criar tipos de iogurtes para resolver problemas de saúde. Iogurte para diabéticos, iogurte para pessoas que são anêmicas, iogurte para quem tem algum outro tipo de problema que quase já vai a cancro e por aí vai. Uma variedade de iogurtes. Um do Politécnico de Gaza propunha uma plataforma para poder vender produtos que são do Baixo Limpopo para pessoas de Maputo, porque o que normalmente tem acontecido, os produtores trazem isso em caminhões, param no mercado do Zimpeto, perdem parte do produto porque levou muito tempo no caminhão. Então era preciso encontrar forma de venda desse produto, criaram um modelo de plataforma e há alguém na Universidade de Santiago que propõe a criação de um tipo de ginásio para resolver problemas daquelas pessoas que sofreram de AVC. E eles passaram passaram por várias fases. Com base nessas fases, aprendemos um conjunto de coisas que nós entendemos que tínhamos que realizar pelo concurso de Bolsa de Ideias. O concurso Bolsa de Ideias recebe ideias de estudantes, como eu vos expliquei, quem propôs a situação de iogurte é uma estudante do curso de Direito. Significa que era mais fácil ser feito por alguém de nutrição, enfermagem ou um curso similar, mas não, foi um estudante do curso de Direito. Então, face a isso, entendemos que há um conjunto de ideias que estão cravadas nas mentes dos estudantes, mas que não têm onde exteriorizar, porque normalmente as faculdades estão dedicadas a ensinar aquilo que eu tinha dito, integrais, rendimentos crescentes, decrescentes, e por aí juros e outras coisas. E essas não têm onde cair. Entendemos que é preciso fazer o concurso Bolsa de Ideias. Como eu disse, da lusofonia é um repositório, vai ser um repositório de concurso de ideias da lusofonia, que é organizada pelo mesmo Fórum Internacional. As pessoas de contato estão ali. O professor João Samartinho é do Politécnico de Santarém, a Ana Lúcia, Instituto Superior Mutassa, Gil do ISCAM, Rogério Romão, do Politécnico de Gaza, Cláudia Paulo, vice-reitora da Quimpa Vita de Angola, Eliane Gonçalves, membro do Conselho Científico da Universidade do Mindelo. O e-mail está aí para receber ideias.
Quem será o organizador do concurso de ideias são aquelas instituições que estão aí a ver, mas outras que verão aí pelo rodapé. E todas as outras que quiserem aderir para fazer parte do concurso. E que, se a instituição ali não aparece, mas há um estudante que tem ideia, tem que concorrer por meio de uma dessas instituições, porque vai ser premiado como se fosse concorrente daquela instituição. E quem são os participantes, rapidamente? São estudantes graduados das instituições de ensino superior que participam nessas equipas de cocriação. As ideias que são admitidas no concurso deverão corresponder a um novo produto, a uma nova aplicação de produto existente, ou a um novo serviço ou produtos ou serviços que são inovadores. As ideias devem ser originais. Serão distinguidas as melhores ideias nas vertentes startup ou spin-off. Significa que aquela ideia que tem de ser proposta, ela tem que ser uma ideia convertível em startup ou spin-off. Então alguém pergunta o seguinte: se eu não sei fazer isto, mas tenho a ideia, como é que vou lá chegar? Então lá à frente falarei de mais detalhes. Poderão ainda ser atribuídos outros prêmios especiais que nós julgamos que vamos conseguir organizar. Os objetivos são aqueles: estimular aquelas pessoas que têm ideias e que essas ideias ficavam adormecidas dentro de si, que têm de beneficiar a comunidade, facilitar a geração e implementação de ideias, apoiar a concretização de ideias, lançar repto de estruturação de ideias inovadoras, dar oportunidade a novas ideias, dar oportunidade a ideias recentes, privilegiar o empreendedorismo, entre outros objetivos que estão ali e que penso que vão ter depois o PowerPoint, porque ele já foi enviado aos organizadores. O júri é composto por 7 individualidades. De princípio, no júri teremos um membro de Angola, um de Cabo Verde, um de Portugal, um de Moçambique, 2 da instituição que acolhe o evento e 1 ou mais 2 indicados pelas instituições que forem a patrocinar, de modo a garantir maior transparência. Será designado pela organização um presidente e o resto, já tinha dito, das decisões do júri não cabe nenhum recurso, porque senão acabaríamos arrastando isso para um outro cenário mais complicado. Partimos do princípio que os membros de júri são completamente transparentes, as instituições portuguesas vão indicar um, as instituições cabo-verdianas indicam um, as angolanas indicam um e por aí em diante. Significa que essas pessoas estarão a analisar com isenção, porque do seu próprio país estarão lá alguns concorrentes, mas que não têm muita facilidade de só estar a apoiar concorrentes do seu país, porque os outros membros do júri, logicamente, vão lutar para tentar ser isentos. Daí que não há. Formalização da candidatura é por meio da ideia, faz o processo, preenchendo um formulário, envia um CV e um vídeo com pitch de apresentação da ideia. E as propostas depois são enviadas exatamente até a data que for indicada de cada vez que o concurso vai começar. Provavelmente o concurso vai ocorrer já a partir do mês de novembro, com uma duração de meses que serão indicados pelos organizadores. A avaliação das candidaturas, como disse, tem 2 fases. Uma fase em que há uma análise na instituição de ensino superior onde o estudante provém, ele participa no concurso internamente, aquela instituição apura vencedores que vão para a final. A final estão lá vários vencedores de várias instituições de ensino superior. E que depois a pessoa tem 15 minutos para poder apresentar o tal trabalho no momento. As formas de avaliação estão todas ali, cada uma com pontuação de 0 a 5 pontos, que os avaliadores vão dar dentre potencial e termina com como é que esta ideia pode ela impactar na economia informal, que é o último critério de avaliação. Estão ali os critérios todos. A avaliação das candidaturas, como dizia, os critérios são aqueles ditos, cada um com validade de 0 a 5 pontos. As fases do calendário serão divulgadas, porque haverá várias sessões, e dizer que, por um lado, o certificado será dado pela instituição que cedeia,
o diretor-geral ou o reitor dessa instituição é que vai assinar os certificados, mas queria dizer uma parte aqui importante, que nós temos sessões, a partir da altura que a pessoa lança a ideia, o que vai ocorrer é que vão ocorrer sessões de mentoria, de modo a ajudar a pensar como transformar esta ideia numa ideia de negócio. Então, há a primeira sessão de mentoria. Depois de passar a primeira fase, se é classificado para ir à fase seguinte, na fase seguinte, não só há a sessão de mentoria, como também há a intervenção de economistas e contabilidades para estruturar isto já orçamentando, fazendo o respectivo plano de negócio. E com base naqueles critérios todos, onde encontrar que lá tem critérios como identificar o mercado, como apanhar o potencial e todos os outros já itens, mas que tudo está lá a nível do documento e muito bem descrito. E mais não disse, muito obrigado.